Pegue a palavra de Deus e abram na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 7. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 7. Está escrito assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quantos creem nessa palavra? Quantos nunca vão esquecer de vossos líderes, vossos pastores, e principalmente a palavra de Deus? Quantos não vão esquecer? Nunca. A palavra de Deus tem que estar enraizada no seu coração, tem que estar lá no fundo da sua alma. Você nunca pode perder a palavra de Deus. Nunca deixe de ler, meditar, de estudar, de absorver e praticar tudo que a palavra de Deus manda. Amém? Quantos creem assim? Então vou reler mais uma vez o versículo 7, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte este versículo. Vamos lá? Lembrai-vos. Dá para melhorar, nós estamos em grande número. Lembrai-vos. Agora mais alto para todo o Campo Belo ouvir, para todo o grande São Paulo, Brasil, mundo afora, e para todos que estão aqui atrás também ouvir. Vamos lá, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quantos creem assim? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para os céus agora e glorifique, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre, e o nome dele é Jesus, o grande pastor, o sumo pastor, o bom pastor. Glorifique agora o nome dele. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele, com Paráclitos, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome o seu assento. Esse texto é maravilhoso, né? Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrar quer dizer nunca esquecer. Nunca esquecer de quem te ensinou, nunca esquecer de quem te aconselhou, de quem mostrou o caminho para você, porque na vida todos dependem de alguém. Pessoa que quer ser sozinha, ela nunca vai conseguir, e a própria palavra de Deus diz isto. O que ela diz? Melhor ser o quê? Dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E quando Jesus mandava os seus discípulos irem a certa cidade, ou em casas, ou lugares afora, ele mandava sempre de dois, ele nunca mandava um.
vai em dois, em cidades, pregando o evangelho, falando do reino de Deus. E quem crê, se arrepender dos seus pecados, seja batizado. Então ele sempre mandou de 2 em 2. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Até porque a pessoa, para ensinar, ou se ela hoje está ensinando, é porque ela se assentou para aprender. Quem não quer aprender nunca vai levantar para ensinar. Entenda isso. Nunca estará disponível, preparado para ensinar. Mesma coisa uma criança quando nasce. Ela não depende dos pais? Depende dos pais para andar, depende dos pais para se alimentar, depende dos pais para trocar a fralda, depende dos pais para fazer tudo. Dar banho, comprar roupa, comprar comida, enfim. Aí a criança vai tomando a forma adulta, mesmo assim ela depende do pai, depende da mãe. Até ela sair da casa dos pais e viver a sua vida, como um homem ou uma mulher casada, tendo a sua família, e mesmo assim ela vai estar do lado de alguém, ou da esposa ou do esposo, vai estar sempre em 2, e a própria palavra de Deus diz que o varão deixará seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua esposa, à sua varoa, e ambos serão uma só carne, mesmo sendo 2 pessoas. Então aqui é a mesma coisa que o versículo está dizendo. Lembrai daqueles que te ensinaram, daqueles que aconselharam, daqueles que te orientaram o caminho, que esteve sempre lado a lado ali, mostrando para você. Então nunca devemos esquecer das pessoas que sempre esteve ao nosso lado, de uma forma que você precisava, ou quando também não precisava. Os vossos pastores, está dizendo, não esqueça daqueles que um dia ensinaram a vocês o quê? A palavra de Deus, que vos falaram a palavra de Deus, não de si mesmo, não falou de outras coisas, não perdeu tempo em cima do altar, falando coisas que não edificam, mas sempre voltado e focado pela palavra de Deus, porque é este o caminho. O próprio salmista disse, luz para o meu caminho é a sua palavra, e lâmpada para os meus pés. Então a luz do servo de Deus, da serva de Deus, é a palavra. Devemos sempre conduzirmos pela palavra do Senhor. Até a criança, diz em Provérbios 22:6, instrua a criança o quê? O caminho em que deve andar, para que quando ela crescer, se tornar uma adulta, um jovem, uma jovem, e virar um rapaz, um moço, nunca esquecer do caminho do Senhor e principalmente da palavra de Deus. Então, Hebreus está dizendo, não esqueça dos vossos pastores, não esqueça da palavra que eles ministraram acerca do reino de Deus. E outra coisa, a fé, isso é muito importante, a fé dos quais imitai. Tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho a fé do pastor, eu não tenho a fé da pastora, eu não tenho a fé igual desta pessoa. Realmente, a fé é dada a cada um conforme o dom da fé. Existe o dom da fé, e é dada pelo Espírito Santo. Às vezes a pessoa tem uma fé que é bem mais além do que a outra, porque a fé da pessoa é pequena, ela só alcança tal coisa, ela não tem tanta fé assim. E de repente a fé de um pastor, a fé de um líder, a fé de uma pastora é bem maior. Mas por quê, pastor? Porque essa pessoa, ela já tem vivido grandes desafios, e a outra pessoa, ela está começando agora na fé, ela ainda não enfrentou batalhas travadas, para poder colocar sua fé em ação. Agora outras já estão calejadas, outros já estão calejados, de tantas provações que vem passando e vem vencendo, porque eu digo que a fé, o próprio Jesus disse isto, Jesus disse que a fé é como do tamanho de um grão de mostarda, e se você nunca viu um grão de mostarda, está aqui, depois você vê esse grão de mostarda, ele é bem pequeno, ele é menor que a semente de goiaba. Sabe a semente de goiaba que muitas vezes a pessoa come a goiaba e a semente entra no meio do dente vazado? Se tiver um dente espaço do outro, a goiaba entra, não é? O caroço da goiaba entra bem no dente que está ali separado, ou algum buraco, alguma coisa, um buraco, o caroço entra porque é pequeno, ele consegue entrar.
Então imagine o tamanho ali, ó, da semente de mostarda. É menor que a semente de goiaba, porque é a menor semente de hortaliças. E está aqui, ó, a semente de mostarda. E Jesus diz que se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tem o poder até de mudar um monte de um lado para o outro. Por que Jesus disse isto? Porque a fé, como o tamanho de um grão de mostarda, quando ela é semeada, né, no campo, ela vai crescer, vai produzir. Sabe qual é a altura da árvore? Que muitos dizem, muita ciência diz que a árvore do pé de mostarda chega a aproximadamente 10 metros de altura. 10 metros. Como que uma semente de 2 milímetros pode alcançar uma árvore de 10 metros de altura? É impressionante. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele quis dizer que quanto mais você exerce a sua fé, mais ela cresce. Mais ela cresce. E como que você exerce a sua fé? Em meio às provações, em meio às lutas. Você só põe a fé em ação quando as coisas estão dando errada. As coisas estão dando errada, aí você começa a colocar a sua fé em ação. Você começa, Senhor, eu creio que eu vou sair dessa provação, eu creio que eu vou sair dessa luta. A sua fé só é ativada em momentos de perigos, em momentos de desafios. Enquanto está tudo normal, está acomodada, você não precisa usar a sua fé. Está tudo fluindo, não tem necessidade. Vou usar a fé para que está tudo ocorrendo bem. Agora, quando alguma coisa não ocorre bem, é a hora que você vai ter que depositar sua fé em Deus. De repente você, ficou doente, e sabe que é uma doença difícil de ser curada, aí você vai colocar sua fé em ação para ser curado. Alguma coisa aconteceu, um problema, uma crise financeira, e você não tem como pagar tal coisa, e aquilo é urgente, aí você vai colocar sua fé em ação. A sua fé só vai ser aumentada, ou vai ser praticada, quando alguma coisa acontece, não a favor de você, contra, aí você coloca a sua fé em ação. É por isso que tem aquele louvor que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Não é assim? Cada vez que a minha fé é provada, porque através das provas, das lutas, das dificuldades, que você coloca a sua fé em ação. Quando o cenário está tudo normal, não precisa você colocar a sua fé em ação, está tudo correndo bem, do jeito que você queria, mas quando as coisas começam a darem erradas, aí você começa a colocar a sua fé em ação. É exatamente isso. Então a fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela cresce quando você exerce. É mais ou menos aquela pessoa que era magrinha, e ela vai fazer academia, ela está lá, entra bem magrinha, pesando 50 quilos, e já adulta, mas é magra. Aí a pessoa diz: eu vou fazer academia para ganhar um corpo, porque eu não aguento mais ficar nessa magreza, sou muito magro. A pessoa não quer ficar magra, eu digo que é um filé de borboleta. A pessoa está magrinha, parece um filé de borboleta, sabe? Aí diz: eu quero ficar mais fortinho. Aí ela vai para a academia, não é assim? Começa a puxar o ferro, começa tomar vitamina, enfim, ela começa a fazer os exercícios diariamente. Todos os dias ela fica meia hora, 1 hora na academia. Aí ela exerce não só um mês, mas ela vem contínuo, academia todos os dias, regrado, disciplinado. Aí de repente passa um tempo, você já vê que a pessoa já está evoluindo. Aí você conhece, diz: aquela pessoa era magrinha, olha como é que ela está agora, está forte, está com os braços grandes, está com um peitoral cheio, e a pessoa começa a andar até assim agora, Antigamente andava bem curvadinha, bem envergonhada, agora ela anda até assim, os músculos agora, começa a pegar aquelas caixas que não pegava quando era magrinha, sabe? Agora as pernas cresceram. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque ela exercitou, ela foi fazendo o exercício, e os músculos foi se estendendo, foi se desenvolvendo, os músculos foi desenvolvendo e foi criando o corpo. A mesma coisa é a fé, está lá pequenininha, mas você vai exercitando, ela vai crescendo,
E a fé, ela sempre é exercitada nos momentos difíceis, de provações, onde você tem que crer naquela situação que você vai sair daquilo. Então a fé dos pastores que você deve imitar. Por que fala pastores? Porque são os que estão na linha de frente, são os que enfrentam mais lutas. Você sabia disso? Não que ninguém enfrenta, mas são os que mais enfrentam lutas, são os que mais atiram pedras, são os que mais perseguem, são os que mais odeiam, são os que muitos não compreendem. Se você pegar um membro e um pastor, você vai ver a diferença. O diabo não vai querer perder tempo, ainda que ele tenta bater no membro, ele vai bater no líder. A palavra de Deus diz que ferindo o líder, as ovelhas ficam desgarradas. Isso é bíblico. Ele ferindo o líder, ele vai conseguir desgarrar as ovelhas, vai deixar dispersas. Por quê? Porque é o líder daquele, é o foco, é o espelho na igreja. Não que o diabo não vai tentar contra o membro, ele tenta contra todos, mas o líder é diferente. Ele vai tentar pegar justamente isso, porque ele entende, o diabo entende que pegando o líder derruba todo mundo. É igual a coluna principal de um prédio. Tem tantas colunas, mas se bater em uma não cai, você bate em outra não cai, mas bate na principal, vem tudo abaixo. É igual você na sua casa. Quem sabe você é a coluna na sua casa. Você é a única pessoa que está de pé. Você é a única pessoa que a sua casa ainda está de pé por causa de você. Você é a coluna principal lá. Os demais não têm tanta fé quanto você. Os demais não buscam a Deus como você. Não ora como você, não jejua como você, não está na presença de Deus como você. Eles até acompanham, mas não é como você. Então você acha que o diabo vai fazer o quê? Ele vai querer pegar a coluna dessa casa. E ele batendo nessa coluna, ele sabe que derruba todo mundo, que está todos debaixo dessa coluna. Então por isso que o líder, pastor, o líder espiritual, ele é visto pelo inimigo como uma forma de tentar destruí-lo. Destruir pela sua imagem, destruir com raiva, com iras. Quantas e quantas calúnias não levantaram até contra o Senhor Jesus, dizendo o quê? Esse é um blasfemador, esse é um mentiroso, dizendo para Jesus que ele é mentiroso. Como que pode? Dizendo para Jesus que era um blasfemador. Como que pode? Tentaram contra Jesus de todas as maneiras. Por quê? Porque viu que não acharam nada contra ele. O próprio Pilatos, que era o governador, quando trouxeram Jesus para ele, o que ele disse? Eu não vejo nada nesse homem para o acusá-lo. Esse homem é inocente, eu não vejo ocasião nenhuma. O que Pilatos fez? Ele lavou as mãos. Ele disse, espera aí, o povo quer, eu não posso ir contra o povo, então vou colocar aqui, ou Barrabás ou Jesus. Quem que o povo escolheu? Barrabás. Mas o próprio governador disse, eu não vejo nenhuma acusação contra ele. Porque Jesus era o centro dos discípulos. Jesus era o líder dos discípulos. Jesus era o pastor dos discípulos. Era ele que apacentava o rebanho. Era ele que orientava, aconselhava. Então o pastor é esta pessoa. Ela aconselha, orienta, faz orações, coloca esta pessoa que está caída para ser levantada, essa família que está destruída para ser restaurada. É exatamente isso que diz. Por isso que o Hebreus faz questão de mencionar o pastor. Não esqueça dele, não esqueça de vossos pastores, de tudo que ele fez, de tudo que ele fez. Não esqueça da palavra que foi ministrada por meio dele. Palavra não foi genérica, não foi misturada, não foi heresia, foi verdadeiramente a palavra de Deus pregada. Porque o que tem de gente pregando heresia, o que tem de gente misturando as coisas de Deus, e não é isto. Ouça a palavra que os vossos pastores disseram, grave as palavras que os vossos pastores disseram, não esqueçam das palavras que os vossos pastores disseram, e não são palavras deles, são palavras de quem? Do Senhor, é a palavra de Deus. Ele não falou outra coisa, não contou histórias da carrochinha, como diz o ditado popular. Ele pregou a palavra de Deus.
O povo foi alimentado não pelas conversas alheias. O povo, a igreja, o rebanho, as ovelhas foram alimentadas pela palavra de Deus. Porque gastou tempo pela palavra de Deus. Por isso que deve imitar a sua fé. De tudo que passou, não desfaleceu. Continuou firme, de pé. É isso que você tem que fazer. Continuar firme, de pé, como os pastores ficaram. E outra coisa, atentai para a sua maneira de viver. Isso é muito importante. Maneira de viver dos seus líderes. Como assim? Não adianta eu falar uma coisa e não fazer. Imagine um pastor que tem uma vida íntegra no altar, mas fora não tem. Não tem um bom testemunho. Atentando pela sua maneira de viver, até então, como é que ele se comporta? Como que se comporta esse líder? Como que se comporta esse pastor? Porque na igreja ele é bênção, e lá fora? Como que ele vive? Será que ele leva esse título de pastor? Será que ele continua sendo o que é no altar lá fora? E aí que está. Ele é a mesma pessoa? Ou no altar uma coisa e fora do altar é outra? Por isso que vale a pena você atentar para a maneira de viver esse líder. Para a maneira. O pastor que é o líder, ele tem que ter uma vida correta, uma vida idônea diante do Senhor. Ele tem que ter uma vida de santidade, uma vida de verdade, não viver de engano, não falar uma coisa e viver outra. Tem que viver pela palavra de Deus, para que ninguém tenha acusação contra ele. Isso eu estou dizendo, líder espiritual, como você também. Você tem que viver uma vida íntegra, para que ninguém te acuse, para que ninguém tenha motivo de zombar de você. Você deve ter uma vida íntegra, principalmente os líderes, mais ainda, exige mais ainda deles, porque ele é o foco, eles são os focos de toda a igreja, são os líderes, os pastores. Isso é muito importante. Jesus levava uma vida íntegra, não tinha acusação nenhuma contra ele, e o próprio apóstolo Pedro vai dizer exatamente sobre isto. Você quer ver? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, olha o versículo 22, o qual, está dizendo Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou o quê? Engano, mas os outros diziam que era um mentiroso, não é? É mentiroso esse Jesus aí, é um blasfemador, ele blasfema demais, e a própria palavra de Deus diz o que ele nunca mentiu, nunca se achou engano na sua boca. Por quê? Porque ele é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o maior exemplo que devemos seguir. O maior exemplo é Jesus. Se você quer olhar para alguém, olhe para Jesus. Viu? Foque para ele, olhe para ele. Olhe para Jesus. Tem até uma historinha de um jovem que disse assim: pastor, eu vou sair da igreja. O pastor disse: mas por quê? Ah, pastor, esses jovens aí não dá não para ficar na igreja. Ah, os jovens estão terríveis, pastor, eu não quero ficar mais nessa igreja não. Aí o pastor disse: os jovens, Aí o pastor diz: antes de você sair, faz o seguinte, pega um copo vazio e enche d'água, até a boca, e você pega esse copo vazio, encheu, dá 10 voltas na igreja, sem deixar cair um pingo d'água, depois você sai da igreja. Mas faça isso primeiro. Aí o jovem disse assim: pastor, isso é mole, isso é fácil, encher até a boca, e não deixar cair uma gota só, e pode dar 10 voltas, começa devagar, depois você começa a acelerar os passos, e vai rodeando, vai acelerando os passos. Eu quero ver esse copo cheio da maneira que você pegou. Tá bom, pastor. Ele pegou, naquela concentração, dava a primeira volta, a segunda volta já acelerava, como o pastor disse, a terceira volta, a quarta, e começou a acelerar, a sétima, nem um pinguinho, e ele ali, segurando aquele copo com o maior cuidado, focado naquele copo. Nona volta, aí 10ª volta, não caiu nada, ele deu um glória a Deus, pastor, não caiu um pingo d'água.
Aí o pastor, você está vendo aí? Por que não caiu nenhum pingo d'água? Porque você estava focado no copo e não ao lado, não nas pessoas. É assim que você tem que estar, focado em Jesus, olhando para Ele. Como diz o ditado, se alguém sai da igreja por causa de fulano, porque nunca entrou por causa de Jesus. Porque se você estiver na casa do Pai, olhando para Jesus, você nunca vai sair da presença de Deus. Olhe para Ele, olhe para Jesus, que Ele é o quê? Autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olha o que diz a palavra. Jesus é o nosso autor. Olhando para quem? Digo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que é um autor? Inicia uma obra, autor do livro tal, é aquele que criou. Então quer dizer que a minha fé e a fé de todos começa em quem? Em Jesus. A minha fé começa nele. Tem gente que tem tanta fé para tantas coisas, é ou não é? Tem fé no time de futebol que vai ser campeão, tem fé lá na Mega Sena, por isso está enfrentando a fila para jogar, tem fé lá no jogo do bicho, tem fé na quina, na quadra, né? Tem fé em tantas coisas, tem fé no pé de coelho, tem fé na arruda atrás da orelha, tem fé na ferradura na porta, tem fé em tantas coisas, mas a sua fé tem que estar em uma única pessoa. Imitai a fé dos pastores, não é a fé dele, imitai, porque a fé de um líder, de um pastor, se concentra também em Jesus. A minha fé começa nele, a sua fé começa em Jesus, como autor da fé, e consumador quer dizer que também a fé encerra nele. Você começa nele e termina também nele. Pode aplaudir ao autor, ao consumador da sua fé. A sua fé tem que estar voltada em Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te deixar. Você pode até virar as costas para Ele, mas Ele continua esperando você voltar para Ele. Você tem que ser igual uma criança. Como assim, pastor? Magoou? Depois a criança está beijando, cumprimentando, repartindo o doce, repartindo a bala, repartindo a bolacha, o biscoito, está sentado junto, está brincando junto, porque já passou a ira. Você tem que ser como uma criança. Por isso que Jesus disse, se não for como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Jesus pegou os adultos e disse o quê? Tem que ser como uma criança, porque delas é o reino dos céus. Criança não tem maldade, pode brigar agora, é igual meus filhos, às vezes brigam, pode um carrinho, de um docinho, alguma coisa, você pode repartir da mesma quantidade, mas um acha que deu mais para o outro. Você pode estar no mesmo copo, mas um acha que o outro ganhou mais, aí fica aquela briga, aí briga, fica chorando, daqui a pouco está lá um alisando o outro, um deitando no colo do outro, um fazendo carinho no outro, um chamando, Bel, vem aqui, Bel, já passou, furou, mas o adulto guarda mágoa, guarda rancor. Essas pessoas não tem como estar diante de Jesus. Que Jesus limpe o seu coração, que toda mágoa, todo ódio que estiver em seu coração seja limpado agora, porque é isso que está te prejudicando. Muitas vezes isso prejudica o seu crescimento, prejudica o seu casamento, prejudica os seus negócios, prejudica a sua vida espiritual. Isso prejudica, porque não tem como o Espírito Santo agir dessa forma em um coração que guarda mágoa. Primeiro ele vai ter que limpar esse coração, tem que limpar essa ira, para depois ele habitar nesse coração. Então deixa o coração limpo, faça como uma criança. Por isso que Jesus, ele é o nosso exemplo de fé, e ele mesmo disse, que nós somos o quê? Discípulos de Jesus.
Em João capítulo 8, versículo 31, o que Jesus disse em João 8, 31? Olha só o que a palavra de Deus diz. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Jesus está dizendo, se vocês fizerem o que eu mando, o que a minha palavra ensina, vocês serão os meus discípulos, caso contrário não. E o que é discípulo, hein? Um discípulo de Jesus quer dizer um seguidor de Cristo. Um discípulo quer dizer consagrado a Cristo. Por isso que as pessoas olham para nós, os chamam do quê? Cristãos. Ali vai um cristão. Nós somos cristãos. E por que é cristão? A palavra cristão no latim quer dizer seguidor de Cristo. O discípulo é um seguidor de Cristo. O discípulo é um aprendiz, é um aluno. Discípulo está sendo ensinado por um mestre, mestre Jesus. Por isso que ele é chamado de discípulo, porque alguém está orientando, ensinando, e este alguém é Jesus. E quando chamam de cristãos, é isto: seguidores de Cristo. No latim, no grego quer dizer ungido, e no hebraico é Messias, Cristo. Então nós somos o quê? Cristãos, seguidores de Cristo. E se Cristo é o meu exemplo de fé, eu tenho que fazer o que ele fez. Eu tenho que andar como ele andou. Se ele amou, eu tenho que amar. Se ele perdoou, eu tenho que perdoar, porque senão não sou cristão. Senão não sou servo de Deus de forma alguma, porque eu não estou fazendo o que ele mandou. Eu estou enganando a si mesmo e não a ele. Porque para ser cristão você tem que fazer o que Cristo fez. Jesus é o maior exemplo de fé, obediência ao Pai, exemplo de oração, exemplo de perseverança, exemplo de lealdade. Jesus é este exemplo, exemplo de verdade, porque ele é a verdade, exemplo de vigilância, exemplo até de resistência à tentação, porque ele resistiu à tentação de Satanás. Ele é o maior exemplo, e o pastor deve seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus, e as ovelhas devem seguir o exemplo do seu pastor. Isso é óbvio. O líder segue o exemplo de Cristo, e as ovelhas seguem o exemplo de um pastor, porque é ele que está orientando, é ele que está apacentando essa ovelha. Um depende do outro. Olha o que diz a palavra, primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer para a sua igreja, a igreja de Cristo, onde ele inaugurou a igreja. O que ele está dizendo? Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Ele está dizendo, eu faço o que Cristo fez, então sejam meus imitadores, façam como eu faço, porque eu faço o que Cristo faz, então vocês estarão fazendo o que Cristo fez, porque eu faço o que Cristo fez. E eu vou dizer mais, hein? Paulo era um grande exemplo de pastor, grande exemplo de evangelista. Você pega a história de Paulo, eu não chego nem aos pés dele, acredito que ninguém, porque a unção que Deus deu para ele é uma unção extraordinária. É um homem que pregou para muitas nações, ganhou muitas almas. Eu digo uma coisa para você, eu me espelho em Paulo em algumas certas coisas do mundo, no reino de Deus. Mas o que, pastor? No Domésticos da Fé, me espelhei nele. Domésticos da Fé, o que é isso? Paulo não se contentava em ganhar um membro da família, ele ganhava a família toda. Você pode ver isto. Ele entrava na casa, pregava para um, e todos se convertiam e todos se batizavam. Eu digo que eu me espelhei nele, nessa parte foi. Domésticos da Fé, inclusive foi ele quem falou. Domésticos da Fé está lá em Gálatas 6,10. Coloca aí Gálatas 6,10, está ali, embaseia ali, no versículo bíblico. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que Paulo está dizendo? Cuidar da família da fé. Faça o bem para os nossos, mas também para os de fora. E é o que nós fazemos com os de nossos e com os de fora que nós nunca vimos. E Paulo já ganhou muitas famílias. Depois você procura aí, você vê aí nos textos bíblicos, quantas famílias ele não ganhou para Jesus. Ele ganhava família e naquela casa nascia uma igreja. Ele ganhava família e naquela casa daquela família nascia uma igreja. Nós temos o testemunho daquele carcereiro que queria se matar, lembra disso?
Está lá em Atos, quando o carcereiro tirou a espada para empunhá-la e matar-se, porque ele achou que os presos tinham fugido. Inclusive Paulo e Silas estavam presos, Paulo e Silas, e por eles estarem presos, abriu-se a cadeia, o terremoto veio, o anjo balançou tudo, quebrou todas as cadeias, e Paulo e Silas, ao invés de fugirem, não ficaram lá, ficaram na cadeia. E o carcereiro desesperado disse: eu vou me matar porque eu vou morrer na mão do governador, então eu vou me matar, vou antecipar a minha morte. Aí Paulo disse: ei, não faça nada disso, ninguém fugiu, estão todos aqui. E o carcereiro não via, porque estava escuro, já era noite, pediu luz, acendeu luz, acendeu um candeeiro lá, um óleo, acendeu ali, que era assim que a luz tinha naquele tempo, era através do óleo, através de candeeiro, através de lamparina, através de taças, colocava o azeite e dava luz, acendeu as lamparinas, acendeu os candeeiros, e de repente, viu todos os presos lá, e sabe o que ele disse para Paulo? O que eu faço para me salvar? Está dizendo ele, e o que Paulo disse para ele? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo está dizendo, não é só você que vai ser salvo, vai ser toda a sua família. E sabe o que o carcereiro fez naquela mesma noite? Os levou até a sua casa. Paulo e Silas foram na casa desse carcereiro. Paulo começou a pregar para a sua família, e diz a palavra que naquela mesma noite, batizou-se o carcereiro, e batizou toda a sua família, e desde aquele dia em diante, todos serviram a Deus. Este era um ganhador de almas, este foi um que abriu muitas e muitas igrejas, formou muitos discípulos. As pessoas tinham prazer de andar ao lado dele, porque sabia que ele era um homem que ia para o evangelismo, para o campo, ganhava muitas almas. Esse era um exemplo. Por isso que ele está dizendo, sejam meus imitadores como sou de Cristo, porque o que eu faço veio dele, eu imito ele, por isso que você vai estar imitando ele também. Uma pessoa para dizer isso, seja meus imitadores, é porque andavam na presença de Deus, tinha a vida íntegra com Deus, porque ninguém pode falar isso se tiver uma vida toda torta, ninguém pode falar isso, mas ele falava porque ele tinha uma vida no altar, ele tinha uma vida com Deus. Exemplo, e é Jesus quem dá pastor para apacentar suas ovelhas. Diga, é Jesus quem dá pastor para apacentar as suas ovelhas. Eu estou aqui porque foi ele quem te deu, eu estou aqui porque foi ele quem chamou, eu estou aqui porque ele me trouxe para eu apacentar a sua vida, orientar, aconselhar, te direcionar pela palavra de Deus, como você deve fazer, o que você deve fazer, porque é isso que Deus nos chamou para pregar a palavra dele. Imitai a fé dos pastores, mas lembra da palavra que eles pregaram, lembra e atenta para a sua maneira de viver. Assim Jesus fez com Pedro, em João capítulo 21, versículo 15, o que Jesus falou para Pedro, hein? É Jesus quem dá pastor, é ele quem dá pastor. A palavra de Deus diz que Jesus dá dons ministeriais, Jesus quem dá os dons ministeriais. Dons espirituais é o Espírito Santo, dons ministeriais é Jesus, não pastor. E ele diz o que? Uns eles chamam para ser evangelistas, outros ele chama para ser pastor, aquele que apacenta. Outros ele chama para ser doutor ou mestre, para ensinar a igreja. Outros ele chama para ser profetas, para profetizar. E outros ele chama para serem apóstolos. É Jesus quem dá o dom, é Jesus quem chama, então é ele quem dá pastor. E ele fez de Pedro um grande pastor também, ele fez um pastor ganhador de almas. Pedro, quando vai pregar, 3.000 pessoas se entregam para Jesus, na primeira pregação de Pedro, está lá em Atos capítulo 2, na primeira pregação, Pedro ministrou a palavra, 3.000 pessoas se arrependeram, se batizaram naquele mesmo dia. Lá na frente, Pedro pregou para quase 5.000 pessoas se arrependeram. Quem fez dele pastor? Diga, Jesus. Quem fez dele pastor? Olha o que Jesus vai dizer para Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro:
Simão, filho de Jonas, amas-me? Jesus está dizendo, você me ama, Simão? Fala sério. E Simão, que é Pedro, e Jesus está dizendo, mais do que estes, todos estes aqui, você me ama, Simão? E o Simão Pedro vai responder, disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus o quê? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Você acha que aqui cordeiro é animal? É a igreja de Cristo, ele quem dá pastor. Tornou a dizer-lhe segunda vez, segunda vez Jesus dizendo para ele, disse para Pedro, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Cordeirinhos são os novos e as ovelhas já são as pessoas adultas. Cordeirinhos, eu digo que é aqueles que batizaram agora. É um cordeirinho, está nascendo agora. As ovelhas já são criadas, já é um povo que já está maduro. Então tem um cordeirinho e tem as ovelhas. Quem é o cordeirinho aqui? Levante a mão, o cordeirinho. Cadê os cordeirinhos? Não, quem batizou agora é os cordeirinhos, né? As ovelhas já quer estar na presença de Deus, né? Então apacenta as minhas ovelhas. E seguinte, versículo 18. Olha só. Até o 17, na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti, mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que ele vai morrer. Quando você é novo, você vai fazer tudo, depois você fica velho, você vai chegar um tempo, Pedro, que vão te levar para um lugar que você não quer. Ou seja, e Pedro morreu pregando o evangelho, Paulo morreu pregando o evangelho, os apóstolos morreram pregando o evangelho, por amor a Cristo. Por isso que Jesus diz, quem tentar achar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Então nós temos que desgastar a nossa vida pelo amor ao evangelho, nós temos que se dedicar pelo amor ao evangelho. O próprio Jesus diz, quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua mulher, seu marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Tem que se desgastar pelo evangelho, tem que viver para o evangelho, como esses homens viveram, renunciaram a sua vida pelo amor ao evangelho, pelo amor às almas, pelo amor ao reino de Deus, se entregaram pelo reino de Deus, não negaram a Jesus, foram até o fim. Hoje estão lá diante do trono da glória. Hoje eles podem dizer, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e agora já está guardada a minha coroa da justiça, o qual naquele grande dia eu irei receber pelo grande e justo juiz, Jesus Cristo. Vai até o fim, não desista. Então quem é que dá pastor? Diga Jesus. Jesus quem dá pastor para a sua igreja, Jesus quem dá pastor para apacentar seus cordeiros, Jesus quem dá pastor para apacentar as suas ovelhas, é Ele quem dá. E qual é o pastor que Ele dá? Olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 3 versículo 15, como que tem que ser um pastor, como que deve ser um pastor. E vos darei o que? Pastores. O próprio Deus está dizendo, eu quem dou pastor para a minha igreja, e vos darei pastores, segundo o meu coração, a vontade de Deus, que vos apacentem com ciência e com inteligência. A ciência aqui é a sabedoria, muda para o TLH, aqui a ciência fala sabedoria, olha lá, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Quem é que dá pastor? O Senhor. É Ele quem dá pastor. E eu vou dizer uma coisa, hein? Jesus não só dá o pastor para a igreja dele, Ele também é o grande pastor. Ele é o sumo pastor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, vai dizer que Ele é o grande pastor. Muda para RC. Olha o que diz a palavra. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, do sangue da aliança eterno, tornou a trazer os dos mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor do quê?
Jesus não é apenas um pastor, ele é o grande pastor. Ele é maior do que todos os pastores. Ele está acima de todos os pastores. Ainda que ele dá pastor, mas ele é maior do que todos eles. Bem maior do que ele, todos eles. Seja um pastor vice, seja um pastor presidente, seja um pastor regional, seja um pastor estadual, seja um pastor superintendente, Jesus é maior do que todos eles. Porque eles só estão ali porque Jesus deu eles para pastores. Todos eles estão ali porque Jesus deu eles para pastores. E Jesus não é apenas o grande pastor. Jesus é o bom pastor. Diga, Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. E por que ele é bom pastor? Porque ele dá a sua vida, ele já deu a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já deu a sua vida por você, viu, ovelha? Ele já deu a vida dele por mim, porque eu sou ovelha diante dele. Como o salmista disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou ovelha, ainda que Davi fosse pastor de todo o povo de Israel, ele também era ovelha do pasto do Senhor. Ainda que eu seja o seu pastor, mas ainda assim eu sou ovelha do grande e do bom e do sumo pastor Jesus Cristo. E um bom pastor faz um bom trabalho. Diga, um bom pastor faz um bom trabalho. Porque não tem como um bom pastor fazer um mau trabalho. Só faz um mau trabalho se for um mau pastor. Se for um bom pastor, faz um bom trabalho. E esse bom trabalho fica em memória. Fica o legado. Por quê? Porque o bom pastor, ele trabalha pelos frutos, pelas almas, pelo reino. Ele não trabalha para si mesmo. Ele trabalha pelos outros. O apóstolo Paulo diz assim: eu me desgastei por meio de vocês. Eu me desgastei por vocês. Paulo deixa bem claro, eu me desgastei por vocês, ou seja, eu fiz de tudo por vocês. Ou seja, é como se fosse um sabonete, sabe? Sabe o sabonete? Que você vai usando, te deixa limpo, mas vai desgastando. Paulo foi assim, ele foi se desgastando para deixar a igreja limpa, deixar a igreja pura, deixar a igreja como Cristo ensinou. E ele sabia que ele tinha que pregar o evangelho. Em 1ª carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 16, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. O pastor é obrigado a pregar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ó, ai de mim, será que soa como uma coisa normal? Esse ai de mim é sentença. Paulo está dizendo, eu fui chamado para pregar o evangelho, e se eu não pregar, ai de mim. Ó, o ai de mim, alguém vai acertar ele. Eu te garanto que essa mão que for acertar é pesada. Quem acertaria ele? Jesus. Mas ele pregou o evangelho, ele foi chamado para isto. O pastor é chamado para ganhar almas. O pastor, além de ganhar almas, ele vai apacentar também as almas. Porque todas as almas serão entregues ao grande pastor, ao sumo pastor. E eu te garanto, viu? É pelos seus frutos que se conhece a árvore. Pelos frutos. Você vai ver a árvore pelos seus frutos. E se a árvore não tiver fruto, o que Jesus faz? Amaldiçoa. Essa árvore se seca na hora. Porque o resultado está nos frutos. E Jesus mesmo disse, está lá em João 15, versículo 1 ao 5. O que ele diz? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, está carregada a vara, né? Tem que limpar para vir mais frutos. Então o pai, que é o lavrador que cuida, ele está limpando. E Jesus, que é a videira, porque as varas têm que estarem na videira, tem que estar em Cristo, vai carregando de frutos. Aí o pai vai, o Jesus limpa, né? Vós já estáis limpo pela palavra que tenho vos falado. Ou seja, ele limpa para que você produza mais frutos. Então o pastor, ele tem que estar ligado no Cristo, que é a videira. Para quê? Para produzir frutos. Porque como que não produz frutos?
Como que não produz fruto? Então não está ligado na videira. Porque se não tiver fruto, não está ligado. Só está ligado quando produz frutos. Então, se conhece-se a árvore pelos frutos, tem que dar frutos. E se não dá fruto, é porque não está ligado na videira. Quem é a videira? Jesus. Porque se estiver ligado na videira, vai dar frutos, vai ser limpado da vara para produzir mais frutos. É isso que Jesus está dizendo. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Então quer dizer que se não der fruto é porque não está em Cristo. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Quem quer dar frutos aqui? Você tem que estar em quem? Em Cristo. Então um pastor produz fruto porque está em Cristo, porque no dia que não estiver mais em Cristo, ele não vai produzir mais nada. Mais nada vai nascer, porque saiu da videira. Pega uma vara, tira da árvore, deixa fora, vê se dá frutos. Não dá frutos, porque está longe do pé, está longe da videira, está longe da árvore. Agora, deixa a árvore ali, junto com a videira. Se é uma árvore frutífera, vai produzir frutos. Se arranca o fruto, nasce mais frutos. Se arranca o fruto, nasce mais frutos. E assim, tem que ser limpada a vara para produzir mais frutos. Então Jesus, ele te limpa para você produzir mais frutos. E quem não produz frutos, pastor? Aí sabe o que Jesus faz? Marcos 11, 12 ao 14. Olha o que Jesus faz quando a árvore não produz frutos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe, Jesus vem da figueira toda florida, mas não tinha fruto sequer. Um fruto, não tinha nada, mas a árvore era bonita, cheia de folhas, até chamava atenção, distância, né? Longe, quem passava olhava e dizia, aquele pé ali de figos está carregado, né? Quando você vê um pé de goiaba todo florido, o que você imagina? Está cheio de goiaba, né? Um manga, o pé de manga toda cheia de folhas, você imagina, está cheio de manga, a impressão que fica é essa. Mas se você passa e vê um pé de manga sem folha, seco, você vai ver que não tem fruto. Aí Jesus foi até a figueira, ele chegou na figueira para ver se tem fruto, olha lá. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia o quê? Alguma coisa para ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos, né? Não estava no tempo. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Em outro evangelho que diz que ele amaldiçoa a figueira, e a figueira se seca, porque Jesus não achou figos, e aquela figueira, por que ela se secou? Para não enganar mais ninguém, porque era folha, né? Só tinha folha, agora está à distância, todo mundo vai dizer, aquela figueira não tem fruto, olha lá, olha como é que está a figueira, toda seca, não tem frutos. Então Jesus, ele quer o quê? Frutos, ele quer frutos. O pastor tem que dar frutos, você tem que dar frutos, a árvore tem que dar frutos, porque se não der frutos, Jesus faz o quê? Amaldiçoa, nunca mais vai nascer frutos, tem que dar frutos. E o que é o fruto? São as almas são os frutos, é tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. O seu ministério é registrado pelas almas, as almas que você ganha. Quantas vidas você conseguiu ganhar para Jesus? Quantas almas você batizou? Quantas almas você ajudou a se levantar? Quantas almas, quantas pessoas? Esses são os frutos, esses são os frutos de uma árvore. E eu te garanto, viu? Quando você trabalha para Deus, trabalha para o Senhor Jesus, Ele também trabalha para você. Em João capítulo 15, versículo 16, veja só o que diz a palavra. Não me escolheste vós a mim, Jesus te escolheu, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Tem que dar fruto. Se é árvore, tem que produzir fruto. Não tem como chamar de árvore sem fruto. Que árvore? Você tem um pé de manga lá, não dá manga. Para que você quer um pé de manga se não dá manga? Você tem um pé de goiaba e não dá goiaba. Para que você quer um pé de goiaba que não dá goiaba? Se é árvore frutífera, tem que dar frutos. Senão vai ocupar a terra inutilmente. Se eu não quisesse fruto, eu plantaria qualquer árvore que não dê frutos. Mas se a árvore é para fruto, tem que dar fruto. É isso que Jesus está dizendo. Olha lá, e vos nomeei para que vades e deem fruto.
tem que dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto que permanece? Se eu pegar lá uma goiaba e deixar lá, ela vai apodrecer, a manga vai apodrecer, todos os frutos apodrecem, só um fruto que não apodrece, sabe qual é? São as almas. As almas são os únicos frutos que não apodrecem, são as almas. As almas têm que permanecer, as almas têm que permanecer, e quando essas almas permanecem, aí você pode pedir o que você quiser, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Se esse fruto que você ganha para Deus permanece, aí você pode fazer qualquer pedido que vai permanecer. Qualquer pedido que você fizer ao Senhor, Ele vai te dar, porque você trabalhou para Ele. As almas é do reino de Deus. As almas não é nossas, as almas são de Deus, é do Senhor. Você só ganhou a alma, mas a alma é de Deus. Você é de Deus, você é do Senhor Jesus. Eu posso ter batizado você, posso ter te orientado, ajudado de forma mais viável, e pela palavra de Deus te aconselhado e ter dado certo com certeza, e você tido se levantado, mas a sua alma é de Jesus, a sua vida é dele, a sua alma é dele, as almas são de Cristo. Diga, as almas são de Cristo. Esses frutos têm que permanecer. E eu te digo uma coisa, esses frutos que até hoje então, que nós batizamos, é do Senhor, essas almas são de Deus, e nós batizamos muitas almas aqui, muitas pessoas foram batizadas, graças a Deus, muitas famílias foram reestruturadas, muitas pessoas fracas na fé, voltaram para Jesus, se firmaram para Jesus, afastados voltaram, graças a Deus, foi feito o trabalho, durante esses 2 anos e 7 meses no Campo Belo, 2 anos e 7 meses, foram muitas almas, 131 almas batizadas, 131 pessoas batizadas, todas elas. Eu fiz o que Jesus disse, e o que Jesus disse? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Eu fiz o que ele mandou, batizei, preguei o evangelho, mas as almas são dele, todas as almas é do Senhor Jesus, e muitas delas se tornaram discípulos, se firmaram, viraram obreiros, obreiras, outras viraram líderes de departamentos, muitos líderes foram formados, muitos obreiros foram formados, aqui no Campo Belo, todo esse tempo que eu estive, estão os frutos aqui, o legado fica, né? Mas as almas continuam, porque é do Senhor, não são minhas, as almas são de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus vai dizer exatamente isto, portanto, ide, nós estamos indo, estamos nos campos, estamos nas comunidades, estamos nas praças, estamos nas ruas, não estamos presos na igreja, estamos fora da igreja, estamos na igreja sim, mas também estamos fora, estamos indo resgatar muitas almas para Jesus, e muitas almas foram resgatadas, e muitas delas ainda eu vou ver ganhando muitos frutos, muitas delas vão se tornar obreiros, líderes, pastores, ganhadores de almas, levitas, músicos. Eu creio e eu tenho essa fé que muitos darão frutos, e todos esses frutos serão para o Senhor Jesus, e a nossa parte tem que ser feita. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. O meu desejo, do pastor Ricardo Ortiz, é que vocês continuem fazendo a obra de Deus, continue na obra, porque a recompensa de vocês virão, e não vem por minha parte, porque eu não posso te recompensar de maneira alguma, mas aquele que está acima de mim, o seu nome Jesus Cristo, ele vai te recompensar. Em Colossenses 3, versículo 23 e 24, diz exatamente isto, permaneça, faça a obra para Deus, faça a obra para Jesus. Colossenses 3, versículo 23 ao 24, olha o que diz a palavra do Senhor: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, não é de qualquer jeito, não é para o homem que você está fazendo, é para Deus. Então para Deus tem que fazer o melhor, o seu melhor é isso, faça isto. Dá para melhorar? O seu melhor não é isso? Faça o melhor,
faça mais além. Por quê? Porque você vai ter uma recompensa. Vai ter uma recompensa. Fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, é para o Senhor que você está fazendo, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor Jesus o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, e Ele está vindo, viu? Ele está vindo, e sabe com o que Ele está vindo? Com o seu galardão, com a sua recompensa. É Ele que vai te recompensar por tudo que você fez. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, olha o que a palavra de Deus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão, o que é galardão? Recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um vai receber segundo o seu trabalho, segundo o que você fez. Você fez assim, vai receber assim. Você fez bem, vai receber bem. Você fez o melhor, você vai receber também o melhor. Você vai receber conforme o seu trabalho. Então trabalhe, porque a sua recompensa está próxima. O seu galardão está vindo, e você nem imagina o tamanho daquilo que Deus tem para você.